Salve meus nerds, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos fazer a nossa resenha sobre o 5º episódio de House of the Dragon. Cheio de spoilers, então fica aí por sua conta em risco, toma cuidado e desde já deixa o seu like, porque eu sei que no final você não vai deixar, você vai esquecer. O canal tem tido mais visualizações do que likes, então o pessoal tá vendo, mas não tá clicando. Clica aí para, enfim, fazer esse nosso engajamento que é muito importante. Vamos começar a nossa análise depois da nossa vinheta. O episódio vai começar, de fato, com o desfile macabro da cabeça da Meleys pelas ruas de Porto Real. E eu acho que, ao contrário do que o Sir Criston imaginou, não há festa, não há júbilo pela vitória. As pessoas, o povo, olha tudo com muita perplexidade. Ali está sendo mostrado o fim do mito de que os dragões são invencíveis. Um deles até diz: eu achei que fossem deuses. E eis que o outro responde: deuses morrem, são deuses que morrem. Dessa forma fica jogado na face de todo mundo ali que os dragões, que são a maior arma dos Targaryen nessa guerra, também a sua maior defesa, muitos ali se bastam da ideia de que os dragões estão aqui para nos defender, eles podem sim morrer, podem sim ser colocados em situações de vexame, como a cabeça da Meleys está sendo posta ali, sendo carregada por uma carroça já ali cheio de moscas, uma cabeça molenga, ao contrário do que se espera de um dragão, uma coisa rígida, dura, mas não. Então, Sir Criston ele acaba se mostrando uma figura muito atrapalhada dentro dessa série. As duas grandes ideias que ele teve tiveram uma consequência de uma derrota, que seja moral por parte dos Verdes. A primeira foi quando enviou o Sorarik para poder matar a Rhaenyra de uma forma traiçoeira, e agora, no desfile da cabeça da Meleys. E ele até comenta: será que o povo não está vendo que nós vencemos essa batalha? O povo vê a vitória, mas a vitória suja. É uma vitória que traz um presságio muito ruim. E dentro daquela crença dos dragões, o povo não entra no clima. Aemond, nesse episódio, ele fala muito pouco. Ele me traz até de certa forma um paralelo com a Rhaenyra no primeiro episódio dessa temporada. Mas ele está sempre observando, a série mostra ele em silêncio, observando as consequências dos atos deles. É bom lembrar que o ataque ao Pouso das Gralhas foi uma ideia dele, capitaneada por ele, e aproveitou-se do ímpeto do irmão e derrotou. Foi ele, basicamente, quem derrotou o rei, embora Sunfyre já estava sendo derrotada pela Meleys. E ele só observa. E ele, nos bastidores, age. É ele quem diz para Alicent: precisamos colocar alguém no lugar. Mas no momento em que a Alicent vai pleitear esse lugar para si, ele não fala uma única palavra. Ele não pleiteia para si. Ele deixa que os outros, ao seu redor do pequeno conselho, façam. E ali no conselho é curioso porque somente o mestre, que é um homem que não é de guerra, diz que a Alicent pode ser uma regente capaz, porque ela foi regente no reinado do Viserys quando ele estava doente, e ali ela poderia repetir, mas eram momentos de paz e momentos de guerra. Não à toa esse reino tem duas coroas. Todos os outros, inclusive Sir Criston, a mão do rei, aquele que à noite ia jurar sua lealdade à rainha, ele também diz: há uma luta de dragões, então o montador de dragão precisa ser o regente, precisa comandar. E o Aemond assume o trono, assume essa regência, essa coisa que pode ser temporária, para o caso dele, pode ser temporária ou não, na provável, possível morte do rei, ele se torna o herdeiro. Para ele já começou o reinado de Aemond I. Nesse episódio, a câmera, a montagem, a direção faz questão de mostrar a Alicent encaixotada. Ela vai se reduzindo ali, enquanto os outros simplesmente a ignoram. É a temática, inclusive, da série, como um todo nessa temporada, essa questão das mulheres não estarem sendo ouvidas. As mulheres ponderam enquanto os homens querem guerra. E aqui, basicamente, se mostra isso de forma mais clara possível. A Alicent se levanta para poder advogar a própria causa, advogar o seu posto de melhor regente para o reino, e o que ela tem de retorno é isso, um encaixotamento virtual dentro da própria cadeira, enquanto os outros dizem: questão resolvida,
vamos ao próximo. E Aemond também. Aemond não faz questão nem de esconder que já estava com a adaga do rei na cintura. Ele imediatamente se levanta, pega a sua pedra, coloca na posição da pedra do rei e começa a dar as suas ordens de forma imediata. Ele não espera. Tudo já estava planejado. Um outro destaque também da Alicent é a forma distante com que ela se coloca na posição de mãe do filho. O rei, ao chegar dentro de um caixão e colocado na cama, onde os mestres já automaticamente já começam os preparos de cuidado, retirar a armadura, retirar a pele queimada, retirar tudo ali daquela pessoa quase morta, e ela não tem a reação de uma mãe vendo um filho naquele estado completamente difícil. Ela pergunta de uma certa distância, inclusive física, como ele está, se ele vai sobreviver. Eu não sei, honestamente eu não sei se essa pergunta dela, essa preocupação dela é contida por conta dela ser a rainha, por conta de um decoro do cargo, ou essa preocupação dela ela é protocolar. Eu sou a mãe, eu preciso perguntar alguma coisa. Me parece que ela não é muito fã dos filhos. Nesse episódio, em outros inclusive, mas nesse eu acho que fica bastante claro, ela tem bastante medo do Aemond, e tinha um certo desprezo pela figura de Aegon enquanto rei. Eu sempre imaginei que fosse enquanto rei, mas não, aqui deixa um pouco claro de que ela não é muito, ela é mais a favor, ela gosta de ter um filho como rei, mas não gosta de ter aquele rei como seu filho. A pá de cal colocada nas pretensões da Alicent em ser a regente é colocada por um dos seus mais fiéis servos, alguém que diz a ela que lhe tem lealdade sempre que pode, que é o Larry Strong. Ele é o que diz, olha, nós estamos lutando contra uma mulher que quer ser a rainha. Essa é a resposta que a gente vai dar colocando uma mulher para ser a regente? Ali mata-se a questão, ali, enfim, se joga fora completamente qualquer ideia que a Alicent pudesse fazer. Ela é talvez a última, a Hightower a ser tirada. Embora o Otto tenha sido tirado fisicamente do cargo, ela não vai deixar de ser a mãe do rei jamais, mesmo que Aemond entre, ela ali é colocada de fora, completamente de fora, simbolizado pela imagem dela encaixotada pela câmera. Do lado dos pretos, a Rhaenyra também enfrenta problemas. Ela também não consegue agir quando quer. O conselho não a deixa agir de forma alguma. Ela quer montar no seu dragão, no Syrax, e sair em batalha, mas eles não permitem, porque ela é a rainha, por ela que estão lutando. Se ela morrer, tudo ali se acaba. E o conselho dela acaba sendo até um pouco mais agressivo. De novo, a série trazendo questões homens e mulheres, né? Enquanto no Conselho Verde, a limitação que o rei sofria era de forma educada, aqui chega-se ao ponto de dos conselheiros falar que o Daemon saiu para poder conquistar Harrenhal por conta de uma desavença conjugal. Mas a Rhaenyra, ao contrário do irmão, ela responde tudo com bastante educação, ela deixa muito claro o seu descontentamento, mas sem puxar uma espada. Essa questão, inclusive, da lâmina da espada é colocada logo em seguida, quando ela tem um diálogo com a Melisandre, um diálogo que eu acho perigoso, esse tipo de desabafo com uma pessoa que até então era uma figura controversa. Sobre isso, ela foi preparada pelo pai para ser a rainha, mas foram tempos de paz. E se ela fosse um menino, colocaria uma espada na mão dela assim que ela começasse a andar. Mas como ela era uma mulher, ela aprendeu sobre o reino, ela aprendeu a geopolítica, mas não a luta. Ela diz, inclusive, de forma bastante exagerada, que ela não sabe a diferença de um punho e de uma lâmina de uma espada. O fato é que, embora o reinado de Viserys tenha sido um reinado de paz muito longa, e ela chega a responder a um dos seus conselheiros: o senhor não viu mais batalhas do que eu porque não houve. Ela entende que não vai ser respeitada enquanto figura feminina para questões de batalha. E quem poderia fazer isso? Daemon simplesmente não volta de sua conquista em Harrenhal. Nesse desabafo, a Rhaenyra fala uma frase que eu venho conversando a respeito dela durante um tempo, mas agora ela é colocada de forma clara pra gente. Ela diz: agora que eu sou a soberana, eu sei que eu não posso fazer tudo o que eu quero. E House of the Dragon tem mostrado muito isso. Game of Thrones mostrou também, mas em House of the Dragon parece que está muito mais claro para todos nós essa questão. A soberania aqui, ela é mais sobre como você é visto do que coisas que você realmente pode fazer, né? Nós vimos isso no primeiro episódio, se eu não me engano. O rei Aegon estava sendo um rei benevolente com o povo que ia fazer
as petições, até que o Otto chegou. A gente não pode, não tem como, não dá para você pagar todos, indenizar as ovelhas, não dá para você pagar adiantado todos os ferreiros. Não se trata de simplesmente botar a coroa na cabeça e fazer o que se deseja. Se trata de botar a coroa na cabeça, fazer o que é preciso e, principalmente, mostrar. Traz aquele ditado, né? A mulher de César não tem que ser digna, precisa parecer digna. Então, é o caso do soberano. Ele tem que ser mais aparentemente soberano do que de fato soberano. O Jace vai tomar a frente e ele enfrenta o mesmo problema. Ele também não pode fazer o que quer, porque se a Rhaenyra é o que é, ele é o que será em caso de vitória dos pretos. E então ele deve ser protegido, ele é a linhagem futura, só resta ele. Ele resolve fazer toda a revelia da mãe. Ele quer tratar com os Frey a respeito da passagem. Ele quer conquistar a passagem para trazer os exércitos dos Starks que estão vindo, né, os Barba Branca, né, as pessoas de mais idade que fora prometido. E ele é interpelado pela Baela, mas ele diz, ele não arreda, ele não é convencido do contrário e diz a ela: conta minha mãe, se quiser contar você conta, mas espere eu sair, para ele não ser impedido. Mais na frente no episódio a gente vai ver uma série de reivindicações por parte dos Frey e ele leva essas reivindicações à mãe, que não o reprova, inclusive diz que está orgulhosa dele porque ele agiu e ela não pode, pelo menos não ativamente, não de forma clara, mas ele pôde. Ele pegou o seu dragão e foi, e fez, e trouxe alguma vantagem, pelo menos uma promessa de vantagem para o lado dos pretos, que está sendo tão prejudicado nessa série. E é curioso como a morte da Rhaenys não traz melancolia ao episódio. É diferente da morte do Luke no final da primeira temporada, é diferente, muito diferente da morte do filho do Aegon. Ela teve a morte de guerreira, ela teve a morte em fogo e sangue, como acontece, como é desejado por guerreiros, principalmente guerreiros Targaryen. E isso é interessante porque isso traz a Baela mais ainda ativa, ela se torna a figura feminina ali mais próxima da Rhaenyra, leva o pedido da Rhaenyra por Corlys se tornar a mão do rei, no caso, a mão da rainha. E o Corlys ali, num estado mais... ele, melancólico naturalmente, perdeu a esposa, tá vendo a sua família morrer ao seu redor, já perdeu filha, já perdeu filho, embora a gente saiba que na série ele tá vivo, mas não deve aparecer de novo. Agora perde a esposa, preocupado com o futuro da sua casa, diz à sua neta: olha, eu pretendo colocar você como a minha herdeira. E ela, depois de colocar juízo na cabeça do avô, que já estava insuflando, né, em si mesmo uma revolta contra a Rhaenyra, diz: eu sou fogo e sangue, Driftmark, que precisa de um herdeiro que seja sal e mar. Resumindo, eu sou Targaryen, eu não sou Velaryon. E aqui precisa de alguém que seja das marés e não do céu. Lá em Harrenhal, Daemon também faz um jogo dos tronos ali próprio, né? Assim como o Aemond está fazendo em Porto Real. Ele está juntando o exército para si. E ninguém que jurar lealdade a ele vai poder dizer que estava enganado, porque ele pede que seja chamado de Vossa Graça. Ele diz que o termo consorte, que normalmente vem junto ao rei consorte, é um termo desnecessário, e o caso de usar o mesmo brasão, as mesmas cores da Rhaenyra, é uma mera casualidade. Inclusive, uma conversa que ele tem com a menina lá, a bruxa, a Rivers, eu esqueci o nome dela, ele diz basicamente que ele é o rei. Ele é o rei e a Rhaenyra, se quiser, pode vir com ele. Então o exército que ele está tentando juntar naquela região é dele, é para ele, é para cumprir as demandas dele. Ele quer os Bracken. E é curioso como a série parece mostrar os Bracken pessoas mais sujas, no sentido físico, no sentido higiênico, do que os Blackwood. Mas isso é uma mera curiosidade, pelo menos uma mera impressão da minha parte. Mas eles não se curvam diante de um dragão horroroso, de um dragão que amedronta como Caraxes, mais do que os outros, né, por conta daquela fisionomia, daquela corpo dele, né, esguio, aquele pescoço, enfim, eles não se dobram, eles preferem queimar a serem colocados ao lado dos seus rivais de séculos. Inclusive viram as costas, seguem o caminho deles adiante, viram as costas a um dragão que pode, em um minuto, incinerá-los. Mas
o Daemon também não faz. Ele não cumpre a ameaça, que para mim demonstra uma certa fraqueza, né? Esse tipo de situação é como um filho. Se você ameaça de castigo e você não dá o castigo, na próxima ele faz de novo, porque ele sabe que você não vai pôr. Mas como ele deseja juntar esse pessoal, ele resolve pedir ao seu vassalo, ao seu servo, Blackwood, que os convençam através do terror. E ainda diz, olha, a coroa não pode ser vista fazendo certas coisas, mas você pode fazer. E beleza, dito e feito, os Blackwood incitam e colocam o terror na terra dos Bracken, a ponto deles dobrarem, terror instaurado, joelhos dobrados. Os outros lords da região vão até o castelo e o acordam de madrugada para dizer, não vamos nos dobrar a um invasor tão impiedoso. Há mulheres que estão sendo violentadas, homens que estão sendo mortos, crianças que estão sendo roubadas, tudo sobre o seu brasão, o dragão vermelho no fundo preto. Mais um problema. Esse episódio a Veiga não aparece, mas eu acho que é o episódio, pelo menos até agora, que ela mais é mencionada. No início, durante o Conselho dos Pretos, é dito, Veiga está cansada, ataquemos agora. A Veiga também é dita pelos Frey, eles têm a Veiga, precisamos de uma proteção. E ao final a Rhaenyra também fala da Veiga. A Veiga de fato ela é um problema, um dragão enorme, monumental, maior, muito maior do que o maior dragão, falecida Meleys, extremamente experiente, né? Participou da conquista, lutou batalhas de tal forma que ninguém jamais lutará novamente. A Veiga ela realmente desequilibra a balança. E os montadores de dragões estão se acabando. A maioria deles não está do lado dos pretos e isso perturba a Rhaenyra. Na sua conversa com o seu filho, ele fala, olha, nós não temos escassez de dragões. Há alguns nos nossos pés, no fosso dos dragões, lá em Pedra do Dragão. Inclusive um deles é quase tão grande quanto a Veiga, o Vermithor, que foi mostrado na primeira temporada. A Rhaenyra não quer colocar a Rhaena em risco novamente, né? Inclusive é dito que ela quase perdeu a vida ao tentar domar o dragão. Então o Jace ele dá a ideia, olha, existem parentes, existem Targaryens que saíram da linha da família porque se casaram, se misturaram com outras casas. A gente pode tentar usar eles. E a Rhaenyra acha uma ideia complicada, porque o sangue pode ter ficado fraco e o dragão só se dobra diante de um Lorde dos Dragões, de alguém de sangue Targaryen, mas é uma ideia e ela diz, não deve ser difícil encontrar as ramificações da família nos nossos livros, né, nos nossos registros. Só que a série faz questão de mostrar, principalmente, o sofrimento do povo, o povo que já estava em dificuldades por conta do bloqueio que o Corlys Velaryon fez. Aqui é mostrado que fica pior depois que o Aemond fecha os portões de Porto Real. E a série foca naquele ferreiro. O ferreiro foi mostrado no primeiro, segundo episódio, naquele momento que eu comentei agora há pouco, sobre as petições do rei. E ele tem eu não tinha reparado, não me lembro se no episódio lá esse era mostrado, mas ele tem uma cabeleira loura, bem branquinha, quase. Deixando um pouco claro de que ele talvez seja um desses Targaryen. Então, há Targaryens que saíram da família e há alguns outros que foram concebidos de forma não oficial. Existem aí os bastardos. A gente sabe que isso pode se tornar uma peça importante dentro do Jogo dos Tronos na série. Então é isso, pessoal. Esse episódio foi um episódio de novo, politicagem. Um episódio com o DNA, né, de Game of Thrones, de House of the Dragon. Para mim traz um pouco de tristeza, mais ou menos, porque o episódio anterior foi tão bom, é tão gostoso quando a gente vê uma ação acontecendo, mas House of the Dragon é isso, é política, é conversa, é intriga e malcomunação. E é natural, né? Não me surpreendi que esse episódio tenha sido um episódio mais calmo, porque é preciso, depois de uma morte tão importante como a da Rhaenys, rearranjar o tabuleiro e as peças, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. De novo, deixa aí o seu like, se você não deixou no início do vídeo. E assiste lá os outros, estamos fazendo um review amanhã. Nós vamos falar sobre o último episódio de The Acolyte. Que Deus nos proteja. Eu sou Leandro Rocha e um forte abraço.